A intolerância, um termo que a gente sempre escuta com os membros da esquerda, a intolerância religiosa, temos que lutar contra a intolerância religiosa. Mas a esquerda brasileira, ela é tão hipócrita enquanto usa esses termos de intolerância, chamando todo mundo de intolerante. Todos aqueles, né, que não se encurva na religião progressista. Mas antes de a gente prosseguir com esse vídeo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Oswaldo Ribeiro Filho. Trabalhei como fotógrafo jornalista por mais de 10 anos, especificamente na área de protestos, na áreas de alto risco, como entrando em favela, entrando em cidades em situações extremamente delicadas de desastres ambientais. E durante esse período eu aprendi a ver as táticas de manipulação que a imprensa tem criado para deixar a população sempre acreditando nas mentiras delas. Com isso, a gente criou esse canal com o único intuito de a gente aprender a questionar as informações que a imprensa cria para tentar manipular e controlar as pessoas individuais. Então, para vocês que estão assistindo os nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, aproveita nesse momento, se inscreva no canal, toca o sininho de notificação e se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um joinha e compartilha para os seus amigos, para que mais pessoas possam acompanhar e aprender juntos a questionar a nossa imprensa. Vereador do PT invade a Igreja Católica com a desculpa de manifestar da morte do congolês. Só que a morte do congolês foi em outro estado da tal invasão. A intolerância contra crenças cristãs, religiões cristãs, está cada vez mais aumentando. No Chile, movimentos pró-aborto fizeram de tudo para poder derrubar as portas da igreja, enquanto os seus membros, da igreja católica, enquanto seus membros estavam lá dentro com medo, em pânico, de que qualquer coisa poderia acontecer contra eles. A intolerância contra a fé cristã, a fé que no Brasil é a maioria. A maioria. Uma vez eu falei aqui no vídeo que hoje em dia é uma minoria que quer mandar à força, a goela abaixo a maioria. E não estou falando de políticos, não. Eu estou falando de uma minoria progressista que se acha que tem o direito de falar o que você pode falar, se acha que tem o direito de ditar as regras deles, chamar você de racista sem sequer te conhecer. Os progressistas, eles veem a fé cristã como a maior ameaça da tomada de poder. Vamos ver essa matéria aqui da Gazeta do Povo aqui. Vereador do PT lidera invasão da Igreja Católica durante missa. Esse aqui que é o vereador. O vereador Renato Freitas, do PT, liderou uma invasão da Igreja Nossa Senhora do Rosário em Curitiba, neste sábado, dia 5, durante uma missa, interrompendo a celebração Dezenas de pessoas com a bandeira do PT e do PCB entraram à força no templo e começaram a gritar palavras como racistas e fascistas. Mussolini fazia a mesma coisa. Fazia a mesma coisa. Eu vou sempre falar essa história.
Existe a chamada boina preta, existia na Itália. Mussolini, para poder impor o seu poder, ele usava a boina preta para entrar em igrejas de padres que não concordavam com o seu regime, de entrar em casas, destruir, ameaçar, falar que são, na época, eles falavam que eram os comunistas, que era a moda de ser contra. Sendo que o próprio Mussolini, ele era um comunista. Mussolini fazia a mesma coisa. A esquerda tem mania de chamar os outros de fascista, mas eles mesmos não sabem o que é fascismo. Teve uma vez que teve uma pessoa aqui que me chamou de fascista, de racista, porque eu tive uma divergência ideológica com ela. Só que a tal racista, ela é tão ignorante e tão intolerante que as pessoas que estavam ao redor dela simplesmente rejeitou ela do nosso redor. A gente estava numa distribuidora, eu estava tomando uma Coca-Cola, tinha outras pessoas que estavam tomando uma cerveja e tal. E quem é os fascistas? Sem entender aos pedidos do padre que queria que continuasse com a missa, Freitas fez um discurso dizendo no meio da igreja que os católicos tinham apoiado um policial que está no poder. Para ele, os assassinatos de pessoas como Moisés, né, teriam relação com a conveniência das pessoas com a fé católica e a autoridade. Freitas anunciou que eles teriam morrido pela existência de um suposto racismo estrutural. Olha só a palavra que o chamada turma dos tolerantes falam. Desculpa. Os chamados tolerantes. Chamam de racismo estrutural. Quem não assistiu alguns vídeos atrás, eu falei que metade da minha família é negra. Eu fui criado num lar cristão. Meu avô, negro, ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, par de mãe. Metade da minha família, par de mãe, é negra. Minha avó é branca. Meu par de pai, mineiros, descendentes de judeus, portugueses e outras. E vocês falam que existe um racismo estrutural. Para quem não entende o termo de racismo estrutural, significa que o racismo no Brasil, ela vem de nascença. E eu vejo a minha sobrinha, quando ela era pequena, brincando com o priminho dela. Minha sobrinha branca, brincando com o priminho dela negro. Os dois brincavam. Esse meu primo, a mãe dele mudou de estado, mas na época eles eram os melhores amigos. Melhores amigos. Minha sobrinha e o nosso primo. Melhores amigos. Brincavam junto, faziam tudo junto. De acordo com a esquerda, o racismo estrutural, ela começa com a minha sobrinha. Minha sobrinha ela é racista porque ela nasceu branca. Mesmo ela não entendendo o que é racismo estrutural, não entendendo o que é racismo, que ela foi criada num ambiente que a gente não vê cor da pele. Martin Luther King fala, I have a dream, eu tenho um sonho, que as pessoas vão ser julgadas não pela cor da pele, mas pelo conteúdo que ela traz. Lutero, um homem negro que foi morto porque ele pregava a fim da segregação racial, mas não somente segregação entre brancos com preto, mas entre pretos com branco. Tem um cantor de jazz nos Estados Unidos, negro,
Ele decidiu fazer a maior revolução que o movimento desse vereador não vê. Ele decidiu conversar com o inimigo dele. Ele decidiu fazer uma reunião com o líder de um grupo mais racista dos Estados Unidos, o líder do Ku Klux Klan, do estado dele. E durante anos, conversando, dialogando, criou uma amizade, e esse líder acabou saindo do Ku Klux Klan. Junto com isso, mais de 500 membros saíram do Ku Klux Klan. Membros, pessoas que eram racistas, que defendiam a morte de negros, saíram por causa de um negro que se decidiu dialogar. Os progressistas odeiam esse meu canal. Você pode ver aí, vocês que estão no Facebook, que todo dia acompanham meus vídeos, pode ver aí quem são os que estão reclamando dos meus posts. Que falam, né? Porque você é bolsonarista, você é minho. Eu chamo eles de papagaio. Porque papagaio não pensa, só repete. Né? Olha a tal invasão, que inclusive o presidente postou aqui no Twitter dele. Olha só essa invasão. Olha, primeiro, antes de a gente ler a invasão, olha o que ele escreveu. Acreditando que tomarão o poder novamente, a esquerda volta a mostrar sua verdadeira face de ódio e desprezo às tradições do nosso povo. Gente, entenda, Brasil, tá? 80% da população brasileira é católica. Vocês que são de esquerda, progressistas, que seguem a religião progressistas, vocês têm que entender, atacar a igreja católica faz as pessoas de igreja católica não querer se juntar com vocês. Olha só o vídeo. Aí, ó, todo mundo lá fora querendo entrar na igreja. O que a igreja tem a ver com isso? Ah, não, porque o cara que matou é católico. Sério? Sério? Ou seja, para a cabeça de um vereador desse, né? Qualquer um que é católico, entendeu? É racista. Aí a invasão. Falando, vem, entra. No meio de uma missa. Liberdade de fé vai para onde? Liberdade de crença vai para onde? A liberdade, aí, ó, pessoas com medo. Sem entender por que estavam. O que uma igreja tinha a ver com um protesto desse? Vocês querem manifestar contra a morte de um congolês? Isso aqui é a última coisa que vocês vão fazer para vocês terem razão. Porque a primeira coisa que acontece, vocês pedem todo o apoio da população. Todo o apoio. Nós vamos ver o que a nossa querida imprensa tradicional fala. Bolsonaro pede investigação de manifestação que entrou em igreja no PR. Manifestação? Na Globo, grupos que pediam justiça pela morte de Moisés interrompem a missa em igreja durante a manifestação. Isso não é manifestação, isso é imposição. Isso é antidemocrático. Igreja não tinha nada a ver com isso. Igreja católica, igreja evangélica, elas defendem a neutralidade política. Elas não se envolvem com assuntos de política.
Tem algumas igrejas que defendem, sim, realmente, né, a parte política, como tem muitos que defendem o presidente da República e tal, não sei o quê. Mas, tradicionalmente, a igreja é um ponto de apoio, de suporte, de tirar moradores de rua, de tirar usuários de drogas, de ajudar essas pessoas que perderam tudo a se reerguer do zero, de pegar as pessoas carentes e ajudar elas a sair da situação de difícil, de arrumar cesta básica em época da pandemia. Tem uma igreja que eu tô indo, o pastor lá tá levando até advogado para os lugares mais carentes, para poder ajudar as pessoas com problemas, por exemplo, processos jurídicos e tudo mais. Pra Globo e pra UOL, não, eles são manifestantes. Manifestantes. Né? Um grupo de manifestantes que se reuniu no sábado no Centro Histórico de Curitiba, interrompeu a missa em uma igreja durante ato feito em protesto pelo assassinato do congolês Moisés, no Rio de Janeiro. O lugar, olha só como é que esse vereador é idiota. O lugar que teve o assassinato foi no Rio de Janeiro. O lugar que eles foram fazer, vamos invadir a igreja, é onde? Não, em Curitiba. Igual aconteceu lá no Chile, movimentos feministas querendo liberar o aborto. Não, vamos para a igreja, vamos destruir a igreja, vamos tacar fogo em igreja. Era esse o pensamento, era isso que estavam gritando na época. Que eles queriam destruir uma igreja católica, por quê? Porque a igreja católica é contra o aborto. Aí você quer que a população apoie vocês. Né? Os manifestantes. Ó, nessa segunda-feira, a Arquidiocese de Curitiba se manifestou sobre o caso, repudiou o acontecimento e disse que na ação, o grupo, houve agressividades e ofensas. Que manifestação são esses que ofende as pessoas? Que manifestação é essa? E aí, no Paraná, PTB do Paraná entra na justiça e pede a cassação do vereador. Agora eu te faço a pergunta para vocês. E se fosse um parlamentar bolsonarista que entrasse no centro de Candomblé? Ou entrasse num terreiro de macumba? Isso aqui que ia acontecer? Capa de todos os jornais no Brasil. Vereador bolsonarista intolerante com as religiões, mimimi. É isso que ia acontecer. Só que como os cristãos, eles não são de se impor, eu já uma vez falei que está na hora da igreja parar de ficar calada, porque a perseguição religiosa vai aumentar cada vez mais. Muitos pastores brigaram comigo quando eu falei isso na época. Muitos pastores. Muita gente criticou, falei, não, Oswaldo, Brasil é o país mais tolerante. E eu falei assim, não é não. Não é não. Mas e aí? O que vocês acham? Porque eu falei, entendeu, que eu tô alertando que tá na hora da igreja começar a se posicionar. Não estou falando de se posicionar na política, de ter pastores políticos, que eu sou contra pastor ser deputado. Se o cara tem chamado para ser pastor, que ele seja pastor e não um deputado ou um senador. Não é a função da igreja de fazer campanha política para um pastor de uma igreja que tem 10 mil membros. Não, não é essa a função. Mas está na hora da igreja começar a se repudiar
Está na hora da igreja começar a empurrar isso para fora, porque é assim que a esquerda trabalha, com medo, com pânico, porque ela sabe que nada vai acontecer. Esse vereador agora, se fosse um país sério, ele ia ser caçado imediatamente. Imediatamente. E ia ser preso por intolerância religiosa. Se fosse um país sério. No Brasil, vai ficar aquela coisa, diz-me, diz, a imprensa vai defender eles, porque fala assim, não, são manifestantes, Oswaldo. Eu não me posicionei sobre a questão da morte do congolês, porque eu vi que tem muito polêmica nessa história. Mas eu me posiciono sobre a questão da liberdade religiosa. Vocês da esquerda que defendem a intolerância, que vocês defendem a liberdade de religião, olha só o que vocês estão fazendo. Vocês estão indo totalmente contra aquilo que vocês falam que fazem. É aquela famosa história. Não, a gente defende igualdade. Ao mesmo tempo chamando qualquer homem branco de racista, machista, xaropista, ninjitsu e tudo isso que você pode imaginar no alfabeto. Você fala, não, a gente defende todas as religiões, ao mesmo tempo invadindo, depredando, ameaçando, xingando qualquer pessoa que não se encurva na religião de vocês. Que para mim progressismo é uma religião. Mas aí, deixa aqui aberto as discussões, os comentários, críticas e debates. Não sou o dono da verdade, estamos aqui para questionarmos juntos e não somente escutar o meu ponto de vista. Eu quero agradecer a todos que estão assistindo esse vídeo de hoje. Lembrando, gente, todo dia às 8 horas da manhã temos um vídeo novo. Se vocês ainda não é inscrito no canal, aproveita agora, inscreve no canal. A sua inscrição ajuda o nosso canal a crescer, a aumentar o nosso alcance, pois muitas vezes o YouTube tem travado o nosso alcance. Então o melhor modo para a gente continuar crescendo é através da inscrição e do compartilhamento. Quero de novo agradecer por estar assistindo esse vídeo, espero que vocês tenham um ótimo dia e até amanhã, gente.